Olá, uma boa tarde a todos. Estamos aí com mais um estudo sobre homilética, né? Nós estaremos aí primeiro estudando a parte teórica e depois a parte prática, tá? Porém, é muito importante essa parte teórica para que a hora em que os irmãos estiverem, né, já fazendo uso da homilética, é bom saber aí algumas técnicas de como se comportar diante do púlpito, ok? Então vamos lá. A nossa introdução. A palavra homilética vem de homilia, que significa conversação. Na Idade Média, era a única forma de oratória. Depois da Reforma, a homilética passou a ser a arte de pregar o Evangelho. Tá? E a pregação da palavra é uma característica marcante do cristianismo. Ok? Então, e a pregação, olha só que interessante, ela tem a finalidade de colocar o homem cara a cara com Deus. Então, quando a pessoa está pregando a palavra de Deus, a pregação, ela tem essa finalidade de colocar o homem cara a cara com Deus. Então, como é importante aí a nossa homilética, ok? E uma frase que eu achei interessante é essa, né? É difícil organizar uma igreja forte com púlpitos fracos. Ou seja, dificilmente a igreja ela será poderosa se as pessoas que usam o púlpito da igreja para pregar, elas não trazem uma mensagem que edifica, ok? Por isso, a nossa mensagem, ela tem que ser uma mensagem poderosa, ok? Vamos lá? A principal ocupação de um pregador deve ser a preparação de sermões, tá? Costumo dizer que a pessoa que tem uma chamada para pregar, na verdade, constantemente, ela recebe a mensagem do Senhor. Às vezes assistindo uma mensagem, às vezes temas de alguns livros, enfim, algumas circunstâncias nos leva a alguns temas de mensagens, tá? Então, e por isso que é importante estudar a homilética, porque muitas pessoas elas recebem a palavra de Deus, mas na verdade tem uma dificuldade na hora de expor. E a homilética vai nos ensinar isso aí, ok? Vamos lá? Então, primeiro aí, qual é o papel do pregador? Né? Interessante. O papel do pregador. Há fatores na vida do pregador que precisam ser levados em consideração para um bom desempenho na homilética. Veja só que isso aqui é muito importante, gente. Tá? E o primeiro papel, tá? O primeiro fator da vida do pregador que deve ser levado em consideração é o fator espiritual, ok? O pregador do evangelho não pode ser uma pessoa comum, tá? Olha só. É necessário ser convertido e ter uma vida transformada. Aí você me pergunta, pastor, mas será que existem pessoas que pregam a palavra e não são convertidos? Tá cheio por aí, irmãos, tá? E essas pessoas que pregam a palavra do Senhor e não são convertidos, de maneira alguma eles vão conseguir converter a vida de alguém. Amém? Porque a palavra, nós vamos ver mais para frente que a palavra ela tem que passar pela vida do pregador, ok? Não necessariamente só convertido, mas também ele tem que ter uma vida consagrada, né, irmãos? Buscar uma consagração. Não é de qualquer jeito, né, que o pregador deve se portar diante de Deus, né? Sua vida deve confirmar a sua pregação, né? Então a palavra ela passa pela vida do pregador e a sua vida tem que confirmar aquilo que prega. A pessoa que prega o evangelho, aquelas pessoas que são chamadas para pregar o evangelho,
ela precisa viver a palavra de Deus. Senão também não ocorrerá nenhum tipo de transformação, ok? Não podemos levar vidas à transformação se a vida do pregador não for transformada. Então veja que são detalhes aí importantes, tá? Para que um sermão bem estruturado, pregado com poder, para alcançar vidas, não basta só apenas um bonito sermão, né? Com aí as suas colocações, tudo dentro da homilética, se a pessoa ela não tiver uma vida consagrada, se a vida espiritual dela não for apurada, será somente um sermão lindo e bonito, mas não haverá conversão. Nossos cultos, né, nós temos visto nos dias de hoje que existem palavras bonitas na igreja, existem pregadores de uma boa retórica, né, uma boa oratória, mas no final da mensagem nós não presenciamos nenhum tipo de conversão. Então, recomendação importante aí para a nossa vida, tá ok? Não é possível partilhar o que não tem, nem revelar o que não se conhece. Eu gosto muito de uma passagem que Paulo, né, ele fala à igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Então, concernente à Santa Ceia, Paulo está ensinando aqui o que ele recebe do Senhor. Então não é possível partilhar o que não tem nem o que se conhece. Então Paulo estava ensinando sobre o assunto porque ele tinha recebido do Senhor. Tá? E todo pregador, irmãos, ele tem que receber a palavra de quem? De Deus. Ok? Do próprio Senhor Jesus Cristo. O sermão é o lugar de encontro da alma com Deus. Tá? Procura canalizar a graça de Deus para os crentes e não crentes. Então a consagração é uma condição primária para um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, enquanto a pessoa está pregando, tá, a mensagem, ela canaliza a graça de Deus para o crente e não crente. Tá? Então, olha só que fator muito importante para a vida do pregador. O segundo fator importante para a vida do pregador, irmãos, é o conhecimento bíblico. Outra pergunta: pastor, será que existem pessoas que pregam sem conhecimento bíblico? Tem muita gente por aí, irmãos. Não sei se você já ouviu alguém pregar sem conhecimento bíblico, tá? É uma dificuldade muito grande. Todo pregador deveria pregar a palavra de Deus. A mensagem produtiva é advinda da palavra de Deus. Tá? Então, todo pregador deveria pregar a palavra de Deus. Infelizmente, existem pessoas que pregam, mas não pregam a palavra de Deus. Tá? Para uma produtividade maior, a mensagem da palavra deve passar pela vida do pregador, né? Como nós já vimos aí no ponto anterior. Quando um pregador apresenta as Escrituras, deve estar em sintonia com ela. Ok? Então, para uma mensagem produtiva, a mensagem deve passar pela vida do pregador. Então, conhecimento bíblico. Tem que buscar o conhecimento, irmãos. Certo? Como que a gente encontra o conhecimento? É participando, né, de cursos, como a gente está ministrando aqui agora. A escola bíblica dominical é um departamento dentro da igreja que nos ajuda, né, concernente ao conhecimento, frequentar os cultos de ensino da igreja, e cada crente individualmente ele precisa ter um devocional com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de estudo e meditação na palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Então o pregador ele deve reverenciá-la, amá-la para aprender a praticá-la. Tá? Então a palavra que nós estamos lendo é a palavra de Deus. Então tem que haver uma reverência. Tá? Nós precisamos amar a palavra de Deus para depois praticá-la, para depois colocar em prática. Ok? Vamos lá. O povo não está interessado em frases de para-choque e nem em notícias de jornal. Olha só que interessante. Hoje,
Às vezes o pregador que não tem mensagem, ele sobe no púlpito e tem a cara de pau, né, digamos assim, de falar, né, com a pregação dele, ele vai falar de frase de para-choque, ele vai trazer notícia de jornal, e notícia de jornal ele assiste em casa, o povo não está interessado nisso. Nós costumamos a dizer que o povo, ele não é, um povo evangélico não é mais bobo, aquele que aceita tudo, né? Hoje as pessoas estão bem seletivas aí concernente às mensagens que são pregadas. Então, meu amigo, se quiser ter êxodo na sua pregação, evite esse tipo de comentário em cima do púlpito, ok? Lá, o fator importante aí na vida do pregador, né? Como o papel do pregador. O êxito ou a insuficiência de um sermão começa no preparo, correto? E com humildade e oração devemos buscar a Deus o que pregar e como pregar. Como eu já disse no começo, o pregador, né, ele está constantemente recebendo a mensagem de Deus. O Senhor dá a ele a mensagem. E a oração, ela entra aí agora, né? Então, quando eu recebo uma palavra de Deus, na minha oração eu tenho que receber com humildade, certo? E eu devo buscar a Deus de como, né, o que pregar e como pregar essa palavra, como aplicar essa palavra na vida das pessoas. E Deus vai nos responder, amém, irmãos? Ele é um Deus que responde às nossas orações. Então, os objetivos e os resultados devem ser buscados com perseverança. Olha só. O máximo que se pode fazer é um bom sermão, fazer um apelo, né? A gente vai aprender tudo isso no decorrer do estudo. Mudanças quem faz é o Espírito Santo. Amém? Então, estima-se que para 30 minutos de mensagem devemos orar pelo menos 1 hora. Eu pergunto, qual é o pregador que nos dias de hoje, ao preparar uma mensagem de 30 minutos, ele tem, né, essa afinidade com Deus de orar 1 hora pelo menos? De buscar a Deus a palavra, de como ele pode aplicar aquela palavra. Ele vai buscar em Deus que tipo de pessoas, né, vão estar precisando dessa palavra. Então, tudo isso é muito importante nesta questão da oração, tá ok? Prosseguindo aí. São 8 itens, eu vou dividir em 2, tá? Nós vamos dar 4 agora, e depois eu faço um outro vídeo com mais 4 para não ficar muito pesado aí para os irmãos, ok? Então nós vamos falar um pouquinho da ética agora. O púlpito da igreja não é a sala de visitas. Não usa o púlpito da igreja para vingar, provocar, desabafar ou coisas dessa natureza. Não, isso aqui é um fator muito importante, tá? Aplique isso de verdade na sua vida. Quando você estiver pregando, não use o púlpito da igreja para vingar, provocar, desabafar, coisas dessa natureza. A pessoa que está te ouvindo não tem ali, né, como se defender, tá? Só contando um testemunho rápido aqui para os irmãos, eu dirigi uma igreja, né? Na verdade eu cheguei nessa igreja em uma determinada época, aqui em Pinda mesmo, só que o pastor morava em São Paulo, tá? E ele, né, ele sabia que eu era pastor, pediu para que eu tomasse conta da igreja ali. Só que ali tinha uma pastora que tomava conta daquela igreja, certo? E ele disse para mim que estava orando para Deus enviar o pastor, enfim, eu cheguei lá. E então ele falou, olha, você é o pastor aqui, a partir de hoje você é que dirige, prega, faz o que você quiser. E aí, né, por consideração, eu comecei a deixar essa irmã, né, pastora, também trazer mensagem. Só que muitas pessoas vinham reclamar para mim de que quando ela pregava, ela tinha esse hábito, né, de provocar, de desabafar, de xingar os irmãos. E isso já tinha, os irmãos já não estavam aguentando mais. E aí eu procurei, né, pesquisei, vi que realmente isso estava procedendo. Então eu simplesmente não deixei mais essa irmã pregar, porque me foi dado essa autoridade ali com o pastor. E um dia ela me chamou, tá? Um dia ela me chamou e perguntou, pastor, eu queria saber, né,
senhor não está me dando mais oportunidade de pregar, eu gostaria de saber se veio alguma ordem do pastor de São Paulo, é do senhor mesmo. Eu falei, não é de mim mesmo, não foi o pastor que falou nada, ele nem sabe disso. Mas foi eu mesmo, porque o púlpito da igreja não é lugar de desabafo, de provocar, o púlpito da igreja não é lugar de xingar os irmãos. Infelizmente a irmã tem feito isso. Fui bem sincero com ela. Então, irmãos, embora que você seja tentado a isso, tá? Mas pelo amor de Deus, não use o púlpito para esse fim, ok? Lembre-se que você é um pregador da vontade de Deus, tá? Tome cuidado. É covardia usar o púlpito para tais fins, sabendo que os ouvintes não terá como se defender, como eu já disse, tá? Evite citar nomes de qualquer referência negativa, por exemplo, a quem quer que seja, né? Cuidado com ilustrações exóticas, que seria isso? Comparações desnecessárias, tá? Hoje, a pessoa, para chamar a atenção da igreja, ele usa algumas comparações desnecessárias, né? Ele quer comparar um crente, né, que tem um pecado escondido como tomate podre ou laranja podre, né, que uma laranja podre no meio das outras vai apodrecer as outras, enfim, são comparações desnecessárias, né? A falta de respeito até com aquela pessoa que está com um pecado ali. Tem que saber agir. Dessa forma a gente não vai ganhar ninguém. Limão azedo, de repente a pessoa ali está ali, né, irmãos, passando um problema, está com uma dificuldade, e a todo custo a pessoa quer que ela se alegre, então ela começa a dizer, né, que existem pessoas ali que estão com cara de chupou limão azedo. Enfim, são um tipo de comparações desnecessárias, tá ok? E outra coisa importante, irmãos, isso aqui é importante mesmo. Nós temos em nossas igrejas, né, Assembleia de Deus, nós temos aí o domingo, né, que é um culto para a família, o culto familiar, culto, né? Quarta-feira, culto público. Sexta-feira, né, antigamente agora mudou o dia, mas geralmente tem o culto público, culto familiar e o culto de doutrina. O culto público, o culto familiar, não é dia de medir igreja. Como assim, pastor? De repente você, a todo custo, consegue levar uma pessoa lá, nova convertida para a igreja, e de repente o pregador, esse dia, ele cisma de medir a igreja. Que a Assembleia de Deus não é mais a mesma, não é isso? É bem verdade que essas coisas, né, estão acontecendo, mas não é o dia, tem um dia certo para isso. E o dia certo para isso é no dia de ensino, né, irmãos? Então procure no dia de culto público pregar uma palavra que salve aquela vida. Esse tipo de medir a igreja com uma palavra assim não vai salvar ninguém, tá bom? Não estou dizendo que nós não devemos, né, fazer isso, mas existe um dia certo, tá, para isso. Então, eu quero encerrar por aqui. No próximo vídeo, né, nós estaremos falando então sobre um papel importante que é o intelectual, ok?